Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Era uma vez Dom Quixote, história adaptada de Miguel de Cervantes, tradução da grande autora Marina Colaçan, um livro que tive o prazer de ler aqui nos últimos dias, nas últimas semanas. Para quem acompanha aqui o canal sabe que esse aqui foi o último livro sorteado para ser o livro da vez. Falei também aqui, né, com imenso carinho, que esse livro foi do sorteio que eu ganhei dos meus alunos. Eles fizeram, né, quando eu fui sair da escola lá no Paraná para vir aqui trabalhar aqui no estado do Rio de Janeiro, fizeram uma despedida e os alunos me deram esse livro de presente. Então é um livro que eu tenho muito carinho, muito amor no coração por ele, por conta dos meus alunos queridos, que eu mando um beijo para eles novamente, morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente possa se ver logo. E aí eu tive o prazer de ler esse livro. O outro livro que eu sorteei, que também eu ganhei dos meus alunos, logo logo eu pretendo ler ele também e trazer aqui pra gente. Mas hoje eu vou falar desse. Era uma vez Dom Quixote. Eu quero aproveitar e falar do livro, falar do que eu achei dele, mas aproveitar para falar sobre essa questão de adaptações. Adaptações de obras clássicas. Eu já falei sobre esse assunto em outro momento aqui do vídeo. Como eu fiquei também um bom tempo sem gravar vídeos, acho que vale a pena a gente voltar a esse assunto. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse livro e sobre adaptações, peço, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa continuar falando sobre arte, falando sobre literatura e falando sobre educação. Maravilha? Agora vamos para o livro. Esse é uma história já muito conhecida, Don Quixote, né? É uma história que a gente já conhece de filmes, de adaptações para teatro, para outros livros, referências a ele e tudo mais. É uma história que caiu no gosto público. É a história do Alonso Quijano, a pronúncia provavelmente não seja das melhores, vou logo adiantando. Sim, Alonso Quijano, o nosso Dom Quixote. A história conta que ele era fascinado por novelas de cavalaria. Novelas de cavalaria, na Idade Média, era o seguinte: eram histórias sobre reis, sobre príncipes, sobre cavaleiros. Era história das batalhas que eles faziam, das aventuras que eles faziam. E muitas vezes essas aventuras eram inclusive aumentadas, né? Elas não eram exatamente realistas. Era para mostrar que o nobre, que o príncipe, que o rei, que o cavaleiro era muito mais incrível do que realmente foi. E o personagem aqui, Alonso Quijano, ele fica fascinado por essas histórias. Aqui diz que a partir de 50 anos que ele começou. Não, assim, ele já gostava muito das histórias e se encantava por essas histórias, mas por enquanto, até ele fazer 50 anos, eram apenas histórias. Só que a partir dos 50 anos, ele se encantou tanto que ele começou a acreditar que aquilo realmente era real e ele decidiu se transformar em um cavaleiro andante. Para isso, ele conseguiu uma armadura, ele mudou de nome para Dom Quixote de La Mancha. La Mancha era a região onde ele vivia. Conseguiu um cavalo, seu Rocinante, que ele sempre via como sendo o maior cavalo, o mais veloz, só que a história mostra que na verdade ele não era. A sua armadura, ele achando que era mais reluzente, mais incrível, e não era. Ele conseguiu também seu parceiro, seu fiel escudeiro, Sancho Panza, que embarcava nas loucuras do seu chefe, né? Primeiro ajudando, primeiro acompanhando de uma forma mais racional, tentando protegê-lo, depois, em parte, embarcando na loucura do seu mestre. E aí eles enfrentam várias aventuras, várias batalhas, por exemplo, a gente se diverte muito lendo essas histórias, mas coitado, já adianto, eles se dão mal pra caramba. Eles apanham bastante, coitados. E esse livro, então, ele encanta. Ele encanta por vários motivos. A gente pode pegar que é uma história de aventuras. História de aventuras sempre nos encantou, né? A gente gostaria de pensar, não, e se tal coisa acontecesse? Não é com a gente vê com o personagem e a gente se diverte com as aventuras que ele tem. Deixa eu até mostrar, né? A gente tem aqui a aventura a primeira e talvez a mais... Primeira não, na verdade, uma das primeiras e a mais conhecida é a dos gigantes, que ele enfrenta moinhos de vento achando que são gigantes. Mas ele enfrenta também uma pessoa que quis afrontar a sua amada Dulcineia, que também é uma construção
da imaginação do Don Quixote, essa Dulcinea não existe exatamente como ele pensa. Tem uma noite numa hospedaria que ele acha que é um grande castelo, que ele tem confusões, ele enfrenta um rebanho de ovelhas achando que são achando que é um exército numeroso, e por aí vai. Tem várias outras aventuras. O que eu quero chamar a atenção é que esse livro pode encantar pelas aventuras, mas pela essa coisa mais do que a história conta exatamente. Mas ele pode encantar também para o que ela representa. A gente pode simplesmente discutir várias coisas a partir desse livro, como, por exemplo, aquela pessoa que acredita que está numa luta muito grandiosa e não é bem aquilo, está mais na cabeça dele, é uma romantização da cabeça dele. A gente pode também fazer uma reflexão de alguém que quer mais da vida. Alguém, o Don Quixote, que ele não aceita aquela vida tradicional do jeito que as pessoas vivem, mas ele quer algo mais, ele quer aventura, ele quer emoção, ele quer viver uma vida mais intensa e vai atrás disso. Tanto pelo sua história que conta, quanto seu caráter alegórico do que ele representa, a gente pode se encantar muito com essa história. Deixa eu mostrar aqui para vocês lá a Batalha dos Moinhos, né? Como eu comentei, as ilustrações desse livro eu vou mostrar também, são bem legais. Aqui, ó, o Don Quixote e o Sancho muito bravo porque o Don Quixote está indo enfrentar lá os gigantes, e aqui os gigantes, que na verdade são moinhos de vento, mas ele enxerga como gigantes, ele vai enfrentar e, spoiler, ele apanha, ele cai no chão, ele e seu cavalo sofrem, coitados, e ele sempre coloca, o Don Quixote, a culpa não na sua imaginação, que é muito fértil, mas em um mago, o Freston, se não me engano o nome, que é como se ele que estivesse atrapalhando toda a visão do Don Quixote, estivesse vendo uma coisa que não é real. É um livro que eu indico, muito. Mas como eu falei, esse livro é uma adaptação. Vamos falar um pouquinho sobre adaptações. E é uma adaptação desse livro aqui, Don Quixote, de Cervantes, um livro do autor Cervantes, Miguel de Cervantes, espanhol, que foi publicado em 1605, é um livro do século 17. E aí, pessoal, olha só a diferença da adaptação. Sim, esse livro aqui, ele pegou uma parte das aventuras. Aqui a gente tem muito mais aventuras. E aí, falando dessa questão da adaptação, né? Deixa eu folhear o livro para vocês. Pelo menos tem essa ilustração no início, mas é só assim. São ilustrações lindas, né? Mas são essa edição, eu não sei exatamente de que ano que é. Mas olha aqui a história. Tem muitos poemas aqui também, o que eu achei bem interessante, o que não tem na versão adaptada. Tem aqui a imagem do Miguel de Cervantes, uma das imagens. O que eu quero dizer é que para você encarar esse livro desse tamanho, com uma linguagem mais difícil, mais complicada que aquela, não é simples, né? Imagina que uma criança ou um adolescente já pegue um livro desse de cara para começar a ler, eu querer demais. Por isso, às vezes, para eu chegar nesse livro, vale a pena eu começar por esse livro, uma adaptação. Aqui, como eu falei, tem uma parte das aventuras. Se a pessoa se encantar por essa história, com o tempo, ela pode depois querer desvendar essa aqui. E se não quiser, leu esse. É assim que a história se mantém viva. Vamos lembrar, esse livro aqui foi escrito para um público europeu do século XVII. Não foi escrito para o público de hoje, a linguagem é outra. Ele não tem nenhuma ilustração, até que era difícil na época de você ter isso. Mas aqui, como eu ia mostrar, né, as ilustrações são belíssimas, ó. Isso encanta os olhos. Isso chama atenção, né? Deixa eu mostrar. Eu quero mostrar uma outra aqui que eu achei bem bonita. Tem várias ilustrações bonitas aqui. A do Don Quixote se construindo enquanto Don Quixote. E ele já vendo na sua casa coisas que são simples, mas como se fossem dragões, como se fossem monstros. Vale a pena a gente investir em adaptações.
Mas eu queria ler aqui para vocês um trechinho da parte dos gigantes agora, para mostrar as diferenças. Aqui o título. Olha o título da parte dos gigantes. Capítulo 8º. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Quando nisso iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Assim que Dom Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que o soubemos desejar. Porque vês ali, amigo Sancho Pança, onde se descobrem 30 ou mais desaforados gigantes, com que penso fazer batalha, e tirar-lhe a todos as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer, que esta é boa guerra, e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Quais gigantes? Disse Sancho Pança. Percebe? É uma história linda, é uma linguagem bonita também, mas ela pode afastar um público que não está tão acostumado a ela, por isso eu indico adaptações. Eu já falei de adaptações quando eu comentei aqui sobre o Monteiro Lobato, nosso grande autor de literatura brasileira, principalmente para a literatura chamada de infanto-juvenil, e que sim, existia uma polêmica sobre adaptar ou não a obra dele, adaptar para a linguagem de hoje, e eu digo, é fundamental adaptar. Por quê? Porque a linguagem de Monteiro Lobato ela não foi pensada para o público de hoje, é uma linguagem que afasta, uma linguagem que a criança e o adolescente de hoje não vai encarar. Mas se você adapta para a linguagem de hoje, isso facilita bastante. Por isso, eu sou um defensor das adaptações, sim. Eu acho que a leitura vale a pena e a história se mantém viva. E a adaptação não precisa ser só para livro, não. Filme, jogos, teatro, animes, história em quadrinhos e por aí vai. Vamos manter as histórias clássicas vivas da forma que for possível. E para finalizar esse vídeo, deixa eu ler aqui o finalzinho dessa adaptação. Não se preocupem, não é spoiler, vale a pena. Que é o seguinte: apesar disso, contam que Dom Quixote voltou a fugir dali a pouco tempo e viveu outras aventuras em companhia de Sancho. Lutou corpo a corpo com o leão, voou pelos ares com o cavalo alado e viu o mar pela primeira vez nas praias de Barcelona. Claro que algum dia vocês vão ler todas essas aventuras que estão narradas com todos os detalhes no livro mais divertido e bonito que jamais foi escrito. Enquanto isso, podem contar essas histórias a quem vocês quiserem, porque juro pelo burrico de Sancho que expliquei tudo tal qual se passou. Entrou pelo bico do pinto, saiu pelo bico do pato, quem quiser que conte 4. Era uma vez Dom Quixote. Pessoal, muito obrigado por ficarem até aqui. Peço de novo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, para que a gente possa continuar falando sobre literatura, arte, educação e por aí vai. Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.